todos os ouvintes com a paz do Senhor. Venho aqui nessa tarde deixar essa mensagem para a meditação de vocês, que o Senhor tocou no meu coração. Como todos estão vendo, né, o Senhor está às portas, os sinais, todos esses, os sinais que o Senhor tem deixado para nós, já se cumpriu, só falta vir a vinda do Filho do Homem, a vinda de Cristo. E como também na palavra mesmo fala, que nos últimos tempos surgirão falsos profetas, falsos mestres, falsos líderes. Então eu vou deixar uma mensagem aqui para você que se encontra em Mateus capítulo 7, que diz assim, 7:15 ao 20. Aquietai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. E também que se encontra aqui em Tessalonicenses, que diz assim, Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21. Não desprezais as profecias, examinai tudo, retende o bem. Então, amados, para a gente não desprezar as profecias que são faladas, mas para a gente examinar se provém de Deus ou não, se é de Deus ou não. E uma coisa, como eu já falei nos outros vídeos meus, que eu tenho falado, a melhor coisa que eu aprendi há muito tempo atrás, desde quando eu era pequena, eu sempre ouvia falar, eu assistia ouvia muito rádio, né, porque a gente não tinha televisão naquela época, de então como ensinar como a gente ter o nosso particular com Deus. Quando, para você ver que é um falso profeta ou não, e se é Deus que está falando ou não, é você ter um particular seu com Deus. É você ter quando você abrir a sua boca para orar, na sua casa, em algum lugar, para interceder, para orar, intercedendo para alguém, ou agradecendo a Deus com os seus lábios. Mas quando você precisa ter o seu secreto, um segredo com Deus, porque a palavra mesmo diz, o diabo, ele anda ao derredor, bramando como pode nos tragar, está bramando como um leão, meus amados. Então, se ele está ao nosso derredor, ele está observando a Bíblia mesmo fala que ele observa até o nosso semblante, o jeito como a gente demonstra as coisas, que a gente está preocupado, que a gente está assim, que alguma coisa nos atingiu. Não adianta tentar disfarçar, porque ele conhece nós, até o nosso semblante. Então, se a hora que você vai orar, ele está ouvindo as suas orações. A hora que você está conversando com alguém, ele está ouvindo as suas conversas. Quando você está conversando sozinho dentro de casa, Senhor, mas isso, conversando com Deus, ele ouve as suas conversas. Então, ele sabe de tudo, desde o momento que você nasceu. Ele conhece o que aconteceu, ele sabe o que aconteceu, o que acontece, ele sabe o que aconteceu ontem e hoje. Ele só não conhece o nosso futuro, ele não conhece o que nós pensamos, ele não conhece o que nós temos no nosso íntimo com Deus. Então tem certas coisas que é bom a nós fechar nossa boca, nem mexer com os lábios, porque é capaz dele de ler os nossos lábios, mas em silêncio, quietinho, em silêncio, nosso coração falar somente com Deus. E quando Deus usar alguém para falar conosco aquilo que nós pensamos, e que só nós e Deus sabe o que você orou em secreto. O secreto que eu estou falando não é o seu quarto. Secreta na sua mente, calada, quieto. Você falar com Deus ali, Senhor, e Deus te responder aquilo que você falou com Ele. Somente em pensamento Ele te confirmou. É um profeta de Deus. É
foi Deus que falou aquilo. Agora, o que você fala, o que eu falo, muita gente vem, geralmente eu sou difícil para receber profecia. Porque tá difícil, não vem. E quando vem falar alguma coisa assim, então eu fico aquela parte, não duvido, mas eu ponho a prova. Eu falo para Deus, Deus me confirma, então todos os que vêm falar alguma coisa comigo é o que eu tô com Deus em pensamento. É o que eu sei com Deus em pensamento. E eu acredito quando, esses tempos atrás eu estava, irmãos, e eu estava tão umas coisas na minha, e eu estava falando com Deus em pensamento. Deus usou um irmão e falou comigo que eu estava falando com Deus em pensamento, que o inimigo não sabe, ele não conhece, não tem como ele ler sua mente. Quem lê sua mente, esquadrilha os seus pensamentos, teu coração é Cristo, é o Pai, é Deus, é somente Ele. Então, quando alguém for falar alguma coisa com você, medita, toma cuidado. Para você não, porque agora falsos adivinhadores, falsos profetas, vêm falando em nome de Deus, fazendo sinais e maravilhas que está na palavra do Senhor. Porque é os últimos minutos e segundos, milésimo da igreja na face dessa terra. E a Bíblia mesmo fala, até os meus escolhidos serão enganados. Então vigiais, não estejais atento. Como tem aqui também a palavra do Senhor que diz em Romanos 16, que diz... Em Romanos 16, 17 e 18. Capítulo 16, versículo 17 e 18. Que diz, rogo-vos, irmãos, que noteis os que promove dissensões e escândalo, contra doutrinas que aprendeste, desviai-vos deles, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu próprio ventre, e com as suas palavras, suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Que nas outras palavras fala das pessoas puras, né? Que aqui está falando. Aí também 1 Timóteo, irmãos. Vamos prestar atenção, vamos ler a palavra. A palavra Jesus mesmo diz, filhinhos. Quando ele fala filhinhos, ele não está falando para quem é criatura, para quem nunca aceitou ele como seu salvador. Não, ele está falando para aqueles que aceitaram. E outra, aceitar Cristo Jesus como seu único suficiente, tem que aceitar. Para depois você se entregar a ele. Porque a Bíblia mesmo fala para você aceitar, que diz aqui em João, 1 João, Jesus veio para aqueles, mas eles não o aceitaram. Ele veio para os filhos deles, os judeus, mas eles não o aceitaram. Irmãos, tomamos cuidado. A palavra mesmo fala, ai daquele que tira ou acrescenta uma das minhas palavras ou distorce. Ai, eu que não quero estar nesse ai. Aí o 1 Timóteo diz assim, 6, capítulo 6, versículo 3 ao 5. 6, 3 ao 5. Se alguém ensina alguma outra doutrina, se não forma com as sã palavras do Senhor Jesus Cristo e com doutrinas que é segundo a piedade, e é soberbo e nada sabe, mas delira acerca das questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja coisa de engano, aparta dos tais. Né, meus amados? Tá bem declarado, né? Tá bem fácil de entender. Aí em 1 João, olha lá, meus amados. 1 João 4:1. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus.
porque há já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Vem com aquela parte, você pensou assim ontem, você falou assim, eu vi você orando assim, você questionou assim com Deus, você falou, abriu a boca e falou, amados, fecha um pouco a boca. Em certas coisas você fala para interceder, para expulsar, para agradecer. Você abre a sua boca, mas esse seu particularzinho que você tem que ter um sinal seu com Deus. Deus vai confirmar aquilo que você está orando e falando com Ele. Aí Ele vai te confirmar isso que você estava falando, porque o inimigo não sabe os seus pensamentos e o seu coração. Feche um pouco a boca. Toma cuidado para você não ser enganado. Aí a palavra mesmo fala em Marcos, olha lá, amados. Isso é falta, as pessoas estão com falta de ler a palavra, de meditar a palavra. E Jesus mesmo fala, errais, filhinhos, errais por não ler as escrituras. Errais, filhinhos. Filhinhos é para aquele que já aceitou a Ele. É aquele que é filho de Deus. É aquele que aceitou e seguiu e reconheceu que só Ele é o Senhor. É só Ele que dá a salvação da vida eterna. A vida eterna, irmãos. Que se encontra em Marcos 13. Olha lá. 13, 22, capítulo 13, versículo 22 e 23, que diz, porque se levantarão falsos cristos, falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganar, e se for possível, até os escolhidos. Mas vós vede, e eis que atenta mão vos tenho dito tudo isto. Quer dizer, mas vós estão vendo, mas está sendo alertado. Mas você está sendo alertado para você meditar, ver, prestar atenção, não acreditar. Não tem esse. Quem é que vai te conduzir ao céu? É o Espírito Santo. Jesus falou assim, vou para o Pai, mas vos enviarei o meu Consolador. Ele que vai te ajudar a subir para o céu. Ele que vai te orientar. Se você estiver seguindo na palavra, lendo na palavra e buscando e orando ao Senhor, você também não vai ser enganado por esses falsos profetas. Porque você vai estar prestando atenção. Você vai estar ali orando, se consagrando, buscando, vigiando, estando atento. Você não vai ser enganado. Jesus mesmo fala, cuidado. A palavra mesmo do Senhor fala, cuidado. Ele está bramando como um leão, como pode nos tragar, amados. Ele não brinca e ele tem poder para te enganar. Mas que você não venha ser enganado. Que você venha buscar ao Senhor, estar atento e medita na palavra. Aquele que medita na palavra dia e noite não se corrompe, não vai ser enganado. Porque se está conhecendo a palavra, vai ver, opa, o que ele está falando não está na Bíblia. Opa, o que ele está falando não está na sã doutrina, na sã palavra de Deus. Não está nos mandamentos que Jesus deixou e que o Pai nos deixou. Então você não cata. E 2 Pedro também, que diz aqui, ó. O Senhor tocou no meu coração e eu estou falando aqui. 2 Pedro, versículo 1 ao 3. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresia da perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo a repentina perdição. E muitos surgirão as suas dissolações, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais há de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição na sua doutrina. Meus amados, o negócio é sério. Em Ezequiel também fala assim, ó. Eu falei, Senhor, eu vou ler, e o Senhor vai me dando as palavras. E eu fui lendo, meditando a palavra, né?
Mas infelizmente muita gente só lê quando está na igreja. E quando está na igreja só lê a parte A ou a parte B do versículo e acabou. Não lê o restante, não lê o começo, o que está dizendo aquela passagem. Ezequiel 13, 8 e 9. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, como falais vaidade e vedes a mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová, e a minha mão não será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira. Na congregação do meu povo não estarão, nem nos registros da casa de Israel se escreverão, nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Então, meus amados, e eu deixei o melhor que está aqui, ó, em Miqueias 3, 5. Assim diz o Senhor contra os profetas que fazem errar o meu povo, que mordem com seus dentes e clamam paz, mas contra aquele que nada lhes mete na boca, preparam guerra. Portanto, se vos fará noite, para que não haja profecia, e haverá trevas que não haja adivinhações, e se porá o sol sobre estes profetas, e o dia sobre eles se enegrecerá, e os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. Na outra Bíblia a linguagem de hoje diz outra palavra. Então, meus amados, venho deixar essa palavra para vocês, que o Senhor está às portas. Filhinhos, não seja errante. Leia a palavra, medita na palavra para não ser enganado. Porque aquele que medita na palavra é sábio. A palavra mesmo diz é sábio. Não sabe ler, amados. Não tem estudo para poder entender, saber ler uma palavra, a Bíblia. Procura na internet. Que hoje a internet usa para coisa boa. A internet tem lá Bíblia online em áudio. Ouve a palavra para não ser pego de surpresa, meus amados, com essas profecias, adivinhações. Eu estou adivinhando, eu sei que você está... Cuidado. A palavra mesmo diz cuidado. Porque